E aí, Aprício, boa noite. Antes de eu ministrar a palavra aqui, deixa eu... É fácil a gente botar... Cananda, é fácil a gente colocar o videozinho que o pessoal do Abraço colocou na página deles lá? Vê se você consegue aí. Irmãos, deixa ela colocar ali, mas depois a gente fala sobre isso. Primeiro eu quero convidar vocês, porque dia 13, semana que vem, primeiro domingo do mês, o que é que acontece sempre? Santa Ceia. Então você é membro, é batizado, tem compromisso com o Senhor, com sua igreja, não deixe de participar da ceia do Senhor. Sempre acontece no primeiro domingo, tanto pela manhã quanto à noite. Também na terça-feira que sucede esse primeiro domingo do mês, acontece também a nossa ceia. Então, não deixe de participar. Se organize ou para vir no domingo pela manhã, ou no domingo à noite, ou na terça à noite, para poder participar da ceia. Amém? Sem ser nesse domingo agora, no outro, nós vamos ter um encontro aqui de comunhão. Vai ser o nosso primeiro Junta Panelas. Vai ser no domingo pela manhã. Vai ser como se fosse a escola bíblica, só que a gente vai simplesmente vir para cá para estar junto. E meio-dia a gente almoçar. Então, quem puder chegar mais cedo, chega. A 9h45, 10, a gente vai ficar aqui batendo papo, brincando, conversando, orando uns pelos outros, enfim. Mas o que é que tem de diferente? Olha o nome como é, gente. Junta o quê? Se é junta a panela, significa que cada um vai trazer alguma panela de alguma coisa. Entenderam? Então a ideia é o quê? A gente vir para cá e cada um fazer algo para o almoço e a gente juntar todas as panelas aqui para a gente comer junto aqui domingo, dia 13. Sem ser nesse domingo agora, no outro. Alex, se eu tiver que chegar um pouco mais tarde, no máximo chegue às 11, para a gente ter um tempo juntos, organizar tudo, para quando for meio-dia, a gente o quê? Servir o almoço e almoçar. Posso contar com vocês? Foi fraco demais, velho. Isso desestimula o pastor, velho. Vamos lá. Presta atenção. Abre, por favor, Atos 2:42. É assim que eu pego vocês. Atos 2:42. Olha o que diz ali, ó. E eles se dedicavam o quê? Tem ou não tem aqui na igreja? Bastante ou não? Comunhão, tem ou não tem? E ali embaixo tem o quê? Ali podia dizer, e ao junta panelas e as... Então tem base bíblica, pessoal. E eu como pastor, é sério, eu como pastor, uma das responsabilidades, a gente tem uma responsabilidade de pregar com fidelidade, sim ou não? Mas da gente também manter um espírito de convivência adequado ao que ser igreja é, conforme o Novo Testamento. A gente não pode ser igreja do jeito que a gente quiser. A Bíblia deixa claro como uma igreja precisa ser. E a gente precisa fazer todo o empreendimento, todo o esforço para preservar esse vínculo, essa unidade, essa comunhão. E vários momentos isso pode acontecer, quando você convida seu irmão para estar junto e sair ou fazer alguma coisa junto. Isso acontece nos pequenos grupos ou os grupos de conexão da igreja. E acontece também nesses momentos onde a gente vai convergir como igreja, como um só aqui. É uma misturada, é porque você vai comer várias coisas diferentes. A pessoa bota uma colher de feijão, outra de lasanha, outra de farofa, outra de panqueca, outra de peixe, outra... Sei lá, vai misturando tudo. Rapaz, Dimas, você vai se comprometer com isso, Dimas? Ó, Dimas falou caviar, Dimas. Você vai trazer caviar, Dimas? Ah, Dimas. Rose disse que os ovos de galinha estão mais caros do que de qualquer peixe, disse o João. Rapaz. Gente, vai ser que dia? Dia 13, de domingo de hoje a... Léa, você quer acrescentar alguma coisa, minha querida? O meu aviso tá bom? Tá reforçado? Não. À noite, sim. À noite, sim. De manhã é isso. De manhã é esse momento da gente estar junto, brincar, conversar, orar, comer junto.
Então venha nessa disponibilidade. Amém, gente? Alex, eu trago o quê? Traga o que Deus colocar no seu coração. Se você puder não terceirizar, tipo, vou ali só pegar um frango. Por que você não faz alguma coisa? Bota a mão na massa. A gente gostaria tanto de saber o que você produz. Sopa, Pade. Não, encomenda alguma coisa mesmo, Pade. Esquece a questão da sopa. Pode encomendar, está liberado para encomendar. Não pode alimentar muito essa criatividade do pessoal. E lembrando, quem quiser trazer também sobremesa, pode, a igreja deve também trazer alguma coisa, um sorvetinho, alguma coisa, vamos ver. Mas o ideal é a gente estar aqui junto. Partilhem isso com os demais irmãos que não estão aqui hoje. A gente vai avisar hoje, vai avisar no culto de terça, quinta, lindo, avise no culto. Domingo que vem a gente vai avisar de novo, para no dia 13 a gente estar aqui, ó, socadinho e a gente almoçar junto. E quem passar na rua também vai comer. Se tiver alguém passando fome aí, passar nesse passeio, também vai comer em nome de Jesus. Abraço, ficar ligado nisso aí, para a gente também atender a galera que estiver passando aí no dia. Amém ou não, gente? Glória a Deus. Eu não sei se vocês já vivenciaram alguma situação na vida de vocês, ou na vida de uma outra pessoa, que você olhou a situação e você disse assim, pra que isso, velho? Pra que isso? Ou seja, uma atitude tão descabida, tão louca, que você fala assim, pra que isso? Já aconteceu isso com vocês? Já aconteceu? Esse final de semana mesmo a gente foi em Salvador tanto para uma ação missionária como para buscar uma peça do ar-condicionado da igreja que vai entrar ali atrás. Né? Já viram que o forro aí, como é que tá, pessoal? Já viram a estrutura do forro aí? A coisa tá indo, ó. Tá vendo aquele quartinho que tinha só um tapume, agora já tá todo de parede lá? A coisa tá andando devagarinho, a gente tá gastando dinheiro e fazendo. Vamos lá, glória a Deus. Aplaudo o Senhor por isso, amém. Eu acho que semana que vem ainda não, aqui não vai estar pronto ainda para a gente voltar para lá, mas eu acho que na outra talvez já, né? E aí estamos devagarinho ajeitando as coisas. Aí, nessa viagem, no trânsito, você vê um monte de coisa acontecendo. E teve vários momentos que eu mesmo falei assim, com algumas atitudes de trânsito. Pra que isso, rapaz? Às vezes a pessoa faz uma atitude imprudente, chega ali na frente, tem que parar no lugar onde todo mundo vai parar. Né? Uma agonia às vezes e tal. E hoje a gente vai falar de um cara chamado Acabe. E aí o título da nossa mensagem é esse aqui. Para que isso acabe? Para que isso acabe. Vê que a pontuação, que as coisas... Agora, vai explicar isso para um gringo na língua portuguesa, que o cara vai capotar 10 mil vezes até ele entender o que está sendo dito aqui. Não precisa ser gringo, não, né? Tem gente que... agora que eu entendi, que você leu. Entendi. Gente, a gente vai ver a história desse cara. Eu quero pedir para você abrir sua Bíblia, por favor, no primeiro livro dos Reis. Quem está na leitura bíblica é a leitura de hoje. Quem leu? Nós temos um plano anual de leitura bíblica e a gente vai ler na Bíblia inteira durante o ano. Então, de vez em quando, a gente puxa de lá, joga para cá, arrasta e joga para cá para poder a gente refletir um pouco. Abra aí, por favor. Capítulo 21. A grande verdade é que todos nós, às vezes, nos deixamos levar por esse sentimento, esse desejo de tomar vantagem, de fazer algo que ultrapassa os limites. Todos nós somos levados por isso. A grande verdade é que quando isso acontece, na maioria das vezes a gente quebra muito a cara com isso. Porque não é algo que agrada o coração do Senhor. E todas as vezes que a gente faz isso, a gente precisa lembrar que nós não estamos sozinhos no mundo. Que às vezes tomar aquelas atitudes imprudentes, insensatas, vai ferir também outras pessoas, relacionamentos. Quantas vezes a gente quer ter algo que não é nosso?
Quantas vezes a gente sente inveja? Quantas vezes a gente manipula? Quantas vezes você também já foi manipulado por alguém que queria obter uma coisa e você se sentiu usado, manipulada por isso? Já aconteceu com vocês isso? Você já cruzou linhas que Deus disse para você, não passe daí, e você mesmo assim ultrapassou? Já aconteceu com você isso? Mas hoje a gente vai aprender e buscar a misericórdia de Deus, em nome de Jesus. Amém? Pai, fala conosco nessa palavra que vamos ler agora. Que o Senhor nos direcione, fale conosco, em nome de Jesus. Eu pretendo fazer a leitura do texto, logo todo, e depois a gente vai destacando os pontos. Pode ser assim? Você consegue acompanhar uma leitura um pouquinho mais extensa? Vamos lá? Vamos juntos? Vamos lá. Eu vou ler pelo projetor, porque se alguém tiver sem Bíblia aí e acompanhar por aqui, não fica perdido. Então eu vou ler pelo que está ali, tá bom? Algum tempo depois, houve um incidente com uma vinha que pertencia a quem? Nabote, de Jezreel. E a vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de quem? E ele era o quê? Rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica bem do lado do meu palácio. Em troca, eu vou dar a você uma vinha melhor. Ou, se você preferir, pagarei qual seja o valor que você quiser por ela. Nabote, contudo, respondeu: o Senhor, no nosso nordestino, Deus me livre. O Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então Acabe foi para casa aborrecido e irritado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a deprimiu. Jezabel, a sua mulher, entrou e lhe perguntou: por que você está tão aborrecido? Por que não come? Ele então respondeu: porque eu disse a Nabote de Jezreel: venda-me a sua vinha. Ou, se preferir, eu darei você outra vinha no lugar desta. Contudo, ele disse: não te darei a minha vinha. Jezabel, a sua mulher, então lhe disse: e é assim que você age, como rei de Israel? Levante-se e coma. Anime-se. Eu vou conseguir para você a vinha de Nabote de Jezreel. Então, ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo do rei e as enviou às autoridades e aos nobres que viviam na cidade de Nabote. E naquelas cartas ela escreveu o seguinte: decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado em um lugar de destaque no meio do povo. Mandem 2 homens perversos sentar-se em frente dele e os façam testemunhar de que ele amaldiçoou tanto Deus quanto o rei. Levem depois ele para fora e apedrejem ele até a morte. As autoridades e os nobres que viviam na cidade de Nabote fizeram conforme Jezabel os orientara nas cartas que lhes tinha escrito. Decretaram jejum e fizeram Nabote sentar-se em um local destacado no meio do povo. Então, 2 homens perversos vieram e se sentaram na frente dele e o acusaram diante do povo, dizendo: Nabote amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Por isso, levaram-no para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. E depois mandaram informar quem? A Jezabel: Nabote foi apedrejado e está morto. Assim que Jezabel soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte, ela foi a Acabe e lhe disse: levante-se e tome posse da vinha de Nabote
de Jezreel, se recusou a vender-lhe. Ele agora não está mais vivo, mas está o quê? Morto. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e foi tomar posse da vinha. É plot twist que chama? Então a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita. Levanta-se e vai encontrar-se com Acabe, o rei de Israel, que reina em Samaria. Agora, ele está na vinha que é de quem? De Nabote, para onde foi a fim de tomar posse dela. E diga-lhe que assim diz o Senhor: você assassinou um homem e ainda se apossou da propriedade dele? Para que isso, Acabe? Adendo meu, combinando com aquilo que eu coloquei no título. Diga-lhe também que assim diz o Senhor: no local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu sangue. Isso mesmo, o teu sangue. E Acabe disse a Elias: então, você me encontrou, meu inimigo? Eu o encontrei, respondeu Elias, porque você se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E ele diz: eu vou trazer desgraça sobre você, devorarei os seus descendentes e eliminarei da sua família todos os do sexo masculino em Israel, tanto escravos como livres. Farei à sua família o que fiz à família de Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baasa, filho de Aías, pois você provocou a minha ira e fez Israel pecar. E acerca de Jezabel, o Senhor também diz: os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Os cães comerão os que pertencem a Acabe e os que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. Nunca existiu ninguém como Acabe, que, instigado por sua mulher Jezabel, se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E ele se comportou da maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus, que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as suas vestes, vestiu-se com um pano de saco e jejuou. E passou a dormir sobre panos de saco e andava deprimido. Então a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita. Você notou, Elias, como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que ele se humilhou, não trarei essa desgraça enquanto ele viver, mas a enviarei sobre a família dele nos dias do seu filho. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. O primeiro trecho que eu quero destacar, que vai do versículo 1 ao versículo 4, mostra a gente ainda está se habituando um pouco com esse modelo. Mostra um desejo que faz o quê? Contamina. Estamos na trend das imagens de animação feitas por inteligência artificial. Todos nós somos como reis na nossa vida. Deus nos constituiu como reino e sacerdócio. Cada um aqui tem liberdade diante de Deus de fazer as escolhas na sua vida. Só que existem coisas que um rei precisa saber. E a principal delas é que existe um rei dos reis. E que por mais que você tenha poder, estrutura, que você esteja num lugar privilegiado, que você tenha espaço, condições financeiras, existe algo que você precisa honrar, e esse algo é Deus, é a vontade de Deus.
Não vale a pena vivermos fora, longe da vontade de Deus. Mas a posição que a gente ocupa, o lugar que a gente está, e às vezes nem precisa de nada disso. Essa concupiscência que habita o nosso coração, esse desejo desordenado, faz muitas vezes a gente querer aquilo que não é nosso, aquilo que não nos pertence. Olha a frase ali embaixo. Acabe queria o que não era dele, e o desejo foi mais forte do que a obediência. Nós precisamos entender que apesar de termos desejos, os desejos têm que ficar abaixo da obediência. Podemos ter vários desejos, muitas coisas podem vir à nossa mente, ao nosso coração, mas tudo a gente precisa levar ao Senhor e dizer: Pai, isso é da tua vontade ou não? É isso que o Senhor quer para mim ou não? Quantos estão entendendo? Porque o problema não está em você ter o desejo. Desejos são comuns. Quantos têm sonhos aqui, desejos? Coisas que querem vivenciar? Eu falei hoje de manhã, eu estou agora com desejo de tentar terminar uma pequena reforma lá em casa antes do meu aniversário de 50 anos, que é em junho. Tenho um desejo. Mas eu não vou fazer qualquer coisa para obter isso. Não vou fazer qualquer negócio. Não vou fazer. Tem muitas coisas que você quer fazer. Mas a gente não vai fazer qualquer negócio para obter aquilo que a gente gostaria de ter. Então o problema não está no desejo. O problema é a disposição maligna, pecaminosa de fazer tudo para conseguir o que a gente quer. Tem muitas pessoas que até têm sua relação com Deus doentiamente fundamentada dessa forma. Tem pessoas que acham que pode chegar e comprar a Deus ou a vontade de Deus com dinheiro ou com qualquer tipo de sacrifício. Deus é Deus, gente. Deus tem uma vontade santa, perfeita. Nada, ninguém pode comprar Deus, nem a vontade de Deus. Como a gente observa nesse texto, ele se espalhou e fez tudo o que ele queria. Ele não imaginava que haveria um Deus que tomaria as dores de quem? De Nabote. Ele nunca imaginou que ele, sendo um rei, o rei dos reis, ia chegar e pedir contas das atitudes dele e da sua esposa, da sua mulher. Acabe era um cara até meio temente a Deus. Mas ele foi muito influenciado. Muito influenciado. Quando você está com o coração inflamado, quando o desejo já passou ali dentro, quando você ouve qualquer coisa a respeito da vontade de Deus, isso já te provoca ira. Alguém que chega e te fala: não vai por aí, você está contra mim, ó, não quer que eu conquiste nada na minha vida, não quer que eu alcance nada na minha vida. A pessoa chega para poder te dissuadir de uma coisa louca, um caminho louco que você está indo, e você: não, mas é o que. Eu tenho certeza que Deus está feliz com isso. E a pessoa está dizendo: mas Deus não está não, pô. Ah, me deixe. Me deixe. A pessoa fica estimulada, não respeita. O coração inflamado, contaminado. Se Deus der ou não. Você já viu filhos que só conseguem ouvir dos pais sim? Você já viu pais que criam seus filhos só com sim o tempo todo? Que prejuízo vai ser lá na frente para a sociedade? Para a convivência? Filhos que não conseguem ouvir não? Na igreja também? Pessoas que só conseguem ouvir o sim, no dia que ouve o não, fica de biquinho, de muxoxo, achando ruim isso e aquilo, porque ouviu um não, tome vergonha. Nós precisamos ser maduros, precisamos saber que o sim e o não de Deus são sempre sim, conforme as suas promessas. Precisamos saber que o não de Deus é tão abençoado para nós quanto o sim de Deus. Mas a gente só quer o sim, e a gente age muitas vezes como Nabote agiu. Como Acabe agiu. Acabe com isso nessa noite. Para que isso acabe? Para que isso acabe? Para que isso acabe, vocês dizem? Amém. Amém. Foi para casa, triste. Sabe aquela criança embirrada?
Não me deu o que eu queria. Eu ofereci para ele uma vinha muito melhor. Meu irmão, deixa eu dizer para você. Eu e você precisamos ser como Nabote. Não abrirmos mão das promessas e daquilo que Deus confiou a nós por dinheiro nem nada. Amém ou não? Não podemos nos vender. Nabote não se vendeu. Nabote recebeu proposta gorda. Recebeu proposta gorda para negar aquilo que Deus tinha dito. Sabe por que Nabote não fez isso, gente? Porque Nabote estava honrando a lei de Deus, e a lei de Deus era assim. Entre o povo de Deus e os outros povos tinha uma diferença. O rei, nos outros povos, ele tinha poder absoluto, ele podia fazer isso. E não ia dar nada de ruim para ele, porque as entidades a quais ele serve estão de acordo com isso. Mas o Deus verdadeiro, a qual Nabote servia e Acabe também servia, esse não é assim. Havia uma lei que quando as terras foram distribuídas às famílias, essas terras tinham que ficar na propriedade das famílias. Até se alguém, num momento difícil, vendesse, depois de um número de anos, aquilo tinha que voltar de novo para a família. Foi assim que Deus havia estabelecido. E Nabote sabia disso. Porque aqui no meu palácio, a sua vinha está bem colada no meu palácio, então eu posso transformar a sua vinha num o quê? Meu irmão, o mundo não gira em torno de você nem dos seus desejos. A gente precisa aprender a respeitar, irmãos, aquilo que é do outro, sim ou não? Aquilo que Deus tem na vida do outro. Eu quero comprar. Eu vou dizer outra coisa para vocês. Que esse texto, quando você vai ver na questão geográfica, você vai perceber que ele não está falando do palácio principal. Que ele está em Jezreel. Ele não está lá em Samaria. Onde era o palácio o quê? Principal. Ele está falando de um palácio de verão, pessoal. Muito provavelmente uma casa de veraneio. É igual essa casa que tu tem lá em Cabo Sul. Igual. Tipo, nem era a casa principal dele. Mas a arrogância dele, o desejo dele, não tinha limite, não. Eu vou comprar, bote preço. Bote preço. Meu irmão, entenda uma coisa. As coisas de Deus na nossa vida não tem o quê? Preço. O que Deus te deu não tem preço. É um valor sublime, pleno, vale mais do que tudo. Não tem dinheiro na terra. Quantos entendem isso? Não botaram um preço para Judas? Judas não vendeu a vinha dele, que era Jesus? Muitas vezes vai ser colocado um preço para você também vender a tua vinha. Meu querido Nabote e minha querida Nabote aqui nessa noite. A questão é, quanto é que tem que te pagar para tu abrir mão daquilo que Deus tem para a tua vida? Porque o preço que você colocar, pode saber, o inimigo das nossas almas vai pagar. Para poder ver você distorcer e corromper, como a palavra do Senhor diz, você se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Tem um preço para você? Porque se tiver, pode saber, o inimigo vai chegar. Agora tem coisas, irmãos, que não tem preço. E a nossa fidelidade com Deus, o nosso amor, o nosso compromisso com Deus, não tem preço. O nosso compromisso com a nossa família, com os nossos irmãos, não tem preço. Amém ou não? Quantos estão entendendo a palavra? Mas o que é que você faz então, quando Deus diz não? Faz igual a Nabote? Foi para casa, desgostoso, indignado, deitou na cama, virou o rosto, significa, não quero contato com quê? Com ninguém, quero me isolar. Tem muita gente que se deprime, sabe por quê? Porque tomou um não de Deus e não aceita. Recebeu um baita não, o Senhor disse não.
mas não aceita, aí se deprime, aí vai para o canto, aí não quer se isolar, se revolta contra Deus, se revolta contra todo mundo. É o miserável do Nabote. A culpa é de fulano, é de cicrano. Não, agora era Nabote mesmo, botando culpa em Nabote. Me corrijam mesmo, mas dessa vez eu acertei. É o miserável do Nabote que está provocando isso em mim. Ele está provocando nada, ele está vivendo a vida dele. Tem muita gente que é assim, não entende. Meu irmão, entenda, você não está vivendo a tua vida aí? Não está? As pessoas estão vivendo as suas vidas. Vai cuidar da tua vida, meu irmão. Oxi, vai cuidar da tua vida. O que é que tu quer se metendo? A pessoa está feliz na vida dela, vivendo a vida dela. Tu quer tirar o que é dela para poder ser teu? Está repreendido em nome de Jesus? Deus não tem o que é teu, não? Deus não separou o que é teu? Você não pode ser feliz com aquilo que Deus preparou, planejou, projetou para a tua vida? Quantos estão entendendo? Dá um glória. A gente precisa encarar isso para a nossa vida. Deprimiu, rosto virado, e não queria o quê? Comer. É um quadro depressivo, irmãos. É porque a Bíblia não tem a palavra depressão como a gente usa hoje. Não tem. Mas aqui a gente vê um quadro depressivo. E aí, então, a esposa... Porque é bom ter uma boa esposa, ou não é, pessoal? Quem tem uma boa esposa aí, homens, dá uma glória a Deus aí. Você que diga que não é. Tu que diga que não é, principalmente aqui agora, num culto desse. Você não é nem doido. Você tem que dar graça. Oh, Senhor, obrigado, Deus. Porque minha esposa não é nenhuma Jezabel. Obrigado. A esposa então olhou. Ela não vinha do povo de Deus. Ela é uma mulher que ela casou com ele por causa das alianças estratégicas para o governo dele encontrar uma amplitude, uma paz. Ele fez isso. Ela não tinha temor de Deus. Ela estimulou ele a construir altares e um culto, um templo para Baal. E ele atendeu. Porque é assim. Happy wife, happy life. O cara está casado, às vezes tem que estar fazendo a vontade, né? Para poder ter uma vida em paz. Acontece isso. Mas tem coisas que a gente não pode fazer. Não tem negociação. Tem coisas que chegam a um limite onde dali você não pode passar, porque você vai estar ferindo a vontade de Deus. E infelizmente, acabou fazendo isso. O que é que você faz quando Deus diz não para você? Deprime? Ou você entende que o não de Deus é algo que você precisa receber para crescer, ajustar, amadurecer o teu pensamento? Quanto tempo você leva para se recuperar depois de tomar um não de Deus na tua vida? Ah, Alex, eu tenho 5 anos que Deus me deu não, até agora eu não me levantei ainda. Em nome de Jesus, levanta logo, porque Deus tem algo na tua vida. Acata o que Deus está te dizendo e regula a tua vida conforme a vontade de Deus. Tem gente que está até agora deitado na cama, com o rosto virado, sem comer, porque Deus disse não lá atrás. Aí já não serve o Senhor como deveria servir, já não se entrega no reino e na obra de Deus como deveria entregar, não faz aquilo que precisava fazer, porque está de bique e chateado com Deus, porque Deus lhe disse o quê? Não. Mas sempre vai aparecer alguém que de repente possa se condoer e queira até o quê? Ajudar. Mas não tem ajuda boa se essa ajuda não faz parte da vontade de Deus. Segundo ponto. A influência corrompe. E essa é do estúdio Ghibli, né? Então, olha a imagenzinha lá. Jezabel com a mãozinha na cabeça de Acabe, dizendo: filho, fica tranquilo que eu resolvo. Não fica assim tristinho, não. Eu vou resolver tudo para você. Quando Jezabel manda, o pecado obedece e o diabo colabora. Cuidado com quem
te inspira, cuidado com quem te influencia, cuidado com quem você conversa, cuidado com quem diz que vai te ajudar, porque ajudar você a desobedecer não é ajuda em hipótese nenhuma. Mas foi isso que ela fez. E ao fazer isso, gente, ela cria todo um processo de manipulação, de mentiras, de assassinato. Ela faz um plano diabólico para conseguir o que ela queria. Primeira coisa que ela faz é dizer assim: mas você não é o rei, rapaz? Ela está apelando pelo que aí? Pelo ego, pelo orgulho. Ela está dizendo assim: você é o rei, rapaz, você faz o que você quer. Agora eu pergunto, é voz de Deus isso? Não. Tem muitos discursos e maneiras de agir que são sorrateiras, parecem ser de Deus, parecem ser espirituais. Pessoas aqui, por exemplo, que passaram por esse texto hoje. Quem passou por esse texto hoje pela primeira vez na vida, levanta a mão. Não, primeira vez na vida hoje. Primeira vez na vida hoje, levanta a mão. Se você não sabia nada desse texto, passou por ele hoje, na hora que você estava lendo aqui junto comigo, eu acredito que muita gente falou assim: isso aqui é mulher, poxa? Essa que é a retada. Essa que é a mulher bichona, essa daí é retada. Até ver qual foi o fim que ela teve. E tudo que está escrito aqui que aconteceu, realmente aconteceu. Se você continuar lendo os outros relatos, tanto nesse primeiro livro dos reis, como no segundo livro dos reis, lá capítulo 8, 9, quem quiser ler depois, pode ler. Se você quiser depois completar essa história, saber o que foi que aconteceu com eles, como aconteceu. Realmente Deus poupou ele até um determinado momento, depois ele foi para uma guerra, desobediente, morreu. Deus esperou o momento, matou o filho dele, mandou Jeú para poder matar todo mundo que era da descendência dele, estabelecer toda uma nova linhagem real para o povo de Deus. Conforme Deus. E Jezabel, no dia que Jeú foi chegando para poder acabar com a raça dela, ela se empiriquitou todo, porque ela tinha esse espírito de sedução, e ela usava isso para obter as coisas que ela queria. Ela se empiriquitou toda, ficou na janela para seduzir Jeú. E Jeú deu ordem aos próprios guardas, e eles arremessaram ela de cima de onde ela estava, ela caiu, e vieram os cães e comeram as carnes dela. Conforme tinha dito a palavra do Senhor. É brincadeira isso? Não é brincadeira. Alex, que palavra dura. Isso não acontece nos dias de hoje, não. Sabe por que não acontece nos dias de hoje? Igualzinho como está isso aqui, porque Cristo levou sobre ele isso aí para nos dar tempo de arrependimento, de misericórdia. Sabia disso? Esses pecados todos de Jezabel, de Acabe, tudo isso que é cometido por a gente, de diversas formas, tudo isso foi levado por Cristo na cruz do Calvário. Não é para que a gente ande no pecado, mas para que a gente tenha espaço de arrependimento. Deus pegou essa ira dele e colocou sobre Jesus para que a gente pudesse ter a justiça de Cristo colocada sobre nós. É esse que é o ato de entregar a sua vida para Cristo. Você não é o rei, rapaz? Quantos entendem aqui, pessoal, que o inimigo pode usar pessoas para te influenciar? Quantos entendem disso? Que quando você está passando por suas crises, por suas lutas, do mesmo jeito que Deus usa pessoas, o inimigo também usa pessoas para vir cochichar no teu ouvido coisas, propostas e saídas que não tem nada a ver com aquilo que Deus tem para você. Quantos sabem que isso é verdade? Digam amém. Diga, eu sei, é verdade. Ela planeja. Sabe o que ela faz? Ela produz as cartas e carimba com selo de quem? Do rei. Ela produz as cartas e carimba com o selo do rei. Sabe o que é que diziam as cartas? Conclamem O que é um jejum, irmãos? Quando um rei, quando você vai olhar na Bíblia, quando um rei conclamar um jejum, era para coisas que eram muito graves, sérias, que tinham a ver com o povo todo. Era uma conclamação do rei, que era o líder da nação, a que o povo se aquebrantasse e buscasse arrependimento, porque tinha pecado contra quem?
contra Deus. Ela estava usando uma artimanha espiritual para mobilizar a opinião pública, as pessoas. E a afirmação que ela fez, ela disse: agora vocês vão levantar 2 homens maus para levantarem um falso testemunho. Por quê? Porque na lei de Deus, toda causa era dada por verdadeira com a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Então ela chama 2 caras malignos para dizer: esse cara fez isso e trouxe maldição sobre todo o povo de Israel. E o outro disse: eu confirmo o que ele está dizendo. 2 homens mentirosos. Para que isso acabe? Ele ficou quieto. Eu quero abrir um parêntese aqui, homens. Tenham cuidado das suas esposas, ame-as, ouça-as. Mas não deixe suas esposas se tornarem como Jezabel na vida de vocês. Infelizmente, isso tem acontecido. Porque no afã, e a gente sabe do poder que Deus colocou na vida da mulher, como as mulheres são resolutas, como elas têm tanto poder para resolver tanto mais coisas, às vezes, que a gente como homem tem. Mas existe uma ordem de Deus para tudo. E homem não pode ser liderado por mulher. O líder da família, o líder na igreja, precisa ser o homem. Ela achou que estava fazendo o melhor. Mas sabe por quê? Porque talvez para ela o rei não era Deus. O rei para ela talvez fosse Acabe. Mas Acabe sabia que o rei para ele não era ele. O rei para ele era quem? Era Deus. Ele sabia. Ele sabia. Planejou o assassinato de Nabote. Chama Nabote, bota Nabote no meio do povo. O julgamento público. 2 testemunhas acusaram ele. Lá ele não teve oportunidade. Um levantou, o outro acusou, o outro confirmou. O povo todo deve ter dito: então mata a mesma pedreja, leva lá para fora, levaram e todo mundo com as pedras na mão. Nabote não parece um pouco com Cristo? Cristo que não abriu mão da missão que o Pai lhe deu e que foi acusado injustamente e que foi também apedrejado morto fora do arraial. Apedrejado não, morto fora do arraial. A Bíblia está cheia dessas metanarrativas que apontam para quem? Para Cristo. Sempre apontando para Cristo. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. E quando a gente vê a presença de Jezabel, a gente está vendo como uma má companhia pode corromper e colaborar ou intensificar um plano maligno na vida de alguém. Quantos estão entendendo a palavra do Senhor? Mas nada se passa fora dos olhos do Senhor. Amém, gente? Nada se passa fora dos olhos do Senhor. Há um juízo de Deus que alcança. Deus vê, Deus fala, Deus age, mas também Deus perdoa. Você pode viver o que você quiser, e essa é uma grande verdade. Mas saiba que de tudo tu há de prestar contas a Deus. Deus nos dá liberdade. Só que todos nós vamos estar diante do justo juiz e daremos contas a respeito das nossas decisões e das nossas atitudes. Às vezes a gente anda na nossa vida como se não fosse existir, como nada tivesse limite. Quem manda é meu dinheiro, é meu bolso.
Eu faço o que eu quero, eu vou para onde quiser, eu faço o que eu quiser, eu faço do meu corpo o que eu quiser, eu faço do meu dinheiro o que eu quiser, eu faço da minha vida o que eu quiser. A gente não fala, se Deus permitir, se for a vontade de Deus, cuidado. Porque tudo pertence ao Senhor, tudo é dele. E nós vamos dar conta de tudo a ele. Temos liberdade? Temos. Mas essa liberdade nos foi dada para sujeitarmos-nos à vontade perfeita e agradável do Senhor para as nossas vidas. Está tudo caminhando muito bem, aos olhos humanos. Nabote já está lá assim, ó. Ela chegou para Nabote e falou assim, pode levantar agora, está tudo resolvido já. Ó, Nabote, está fora da lista. Ah, e eu vou te dizer, ela não só matou Nabote. Eles não mataram só o Nabote, mataram Nabote e os filhos de Nabote. Esse detalhe aparece no outro livro dos reis, num detalhezinho, num versículo, que vai falar sobre como o sangue de Nabote e dos seus filhos clamavam. Sabe por quê? Porque se ela mata só Nabote, quem é que ficava? Pronto. A herança para os filhos. Ela acabou com Nabote e acabou com os filhos de Nabote. Por isso que também Deus disse, também vou acabar com toda a tua descendência. Por isso que Deus disse, vou trazer também juízo sobre toda a tua casa. Porque foi assim que você fez. Estava tudo bem. Ele já estava lá. Ó. Derruba o muro aí. Pode mandar derrubar o muro. Porque agora a vinha de Nabote, agora é de Acabe. Derruba o muro. Quando ele está lá derrubando o muro, já está lá na... Aí quem é que chega? Elias. Eu não sei se você sabe, gente, mas quando o profeta aparecia, muita gente já trocava a cueca nessa hora. Nessa hora já trocava. Já tinha se borrado já. Era assim. Porque quando o profeta chegava, existiam muitos falsos profetas, mas quando era o profeta de Deus, a pessoa sabia que para esse profeta vir aqui, ele está trazendo o quê? Um recado diretamente de Deus. Eu fiz o que eu queria, eu agi como eu queria, agora Deus está vindo para dar um veredito, para dizer o que é que ele acha. Já que o meu coração, já que eu não estava orando e buscando o quê? Compreender a vontade de Deus ou me sujeitar à vontade de Deus. Deus vai mover as circunstâncias para poder chegar a mim e dizer assim, agora a gente vai... Vamos acertar a conta aqui? E Elias chega para ele e diz, tu mataste e ainda herdaste. Mas se a gente parar para pensar, não foi ele que fez nada, não é isso, gente? Quem foi que fez? E nem Jezabel, porque Jezabel também o quê? Mandou. Só que entenda, na mente de Deus, funciona sacerdócio. Quem é responsável por? Quando Adão e Eva pecaram, quem comeu primeiro o fruto? Mas quando Deus veio para pedir contas, ele procurou quem primeiro? Porque se chama responsabilidade e sacerdócio. A gente pode delegar muita coisa, pessoal. Mas não tem como você delegar a responsabilidade diante de Deus. Ah, porque não foi eu que fiz, fulano que fez, eu mandei fulano fazer. Não importa. A responsabilidade é sua. É por isso que nós todos aqui, por exemplo, precisamos ser como um, irmãos. Porque a gente está aqui. Olha, irmãos, tudo que a gente vive aqui, a gente vive em comunhão, fidelidade, família, comunidade. Amém? Mas vocês sabiam, se der qualquer BO aqui, sabe para quem vem? Vocês sabem ou não? Para quem vem? A gente está aqui, não está? Reunido, todo mundo bem. Estamos aqui de frente para a avenida, Deus livre e guarde. Acontece uma criança sair correndo. Está todo mundo lá na porta, estão cuidando da porta da igreja. A gente está aqui junto. Por que todo mundo tem que estar olhando? Deus livre e guarde, acontece alguma coisa, se tiver um problema, sabe quem é que vai responder? Não é ninguém que está ali na porta, não é nenhum de vocês que está aqui. É quem está na responsabilidade pela igreja. Então tem muita coisa que você delega.
Só que a gente precisa entender isso. Então, quem trabalha na igreja, quem está junto aqui, a gente precisa entender esse cuidado que a gente precisa ter. E eu carrego isso com muito temor e tremor, irmãos. Eu sei que não... E não foi eu que escolhi isso, não. Foi Deus que escolheu. Porque se fosse para eu mesmo escolher, talvez eu nem aqui estava. Mas eu obedeci. Mas entendem como a gente precisa partilhar isso? Você, Acabe, matou e ainda herdou o que era de Acabe? Irmãos, Deus está vendo tudo. Deixa eu dizer para você de novo. Podem ter tramas, situações, podem estar fazendo, acontecendo, o que for. Deus está vendo tudo. Não há nada que aconteça distante ou fora do conhecimento e do entendimento de Deus. Quantos estão entendendo isso? Você pode agradecer a Deus por isso? Isso traz temor, traz reverência, respeito, amor a Deus, reverência diante do Senhor. Ele vê tudo. É uma certa segurança que você tem de que nenhuma arma forjada contra você vai prevalecer. Pode aprontar o que for, mas há um justo juiz que vai trazer as causas à tona no seu devido momento. Aquela profecia, eu li aqui, mas é duro de ouvir essa profecia que foi dada, não é? Agressiva, explícita, violenta, não é? Texto violento. A Bíblia, uma das belezas da Bíblia é que ela não esconde detalhes e nem esconde falha de ninguém. O texto é explícito. Assim como é explícito um Deus que parece ser meio bobão. Um Deus que é justo, mas ao mesmo tempo tão misericordioso que bastou Acabe o quê? Se humilhar. Bastou Acabe se humilhar. Colocou pano de saco e jejuou. Mas não foi mais um jejum para que acontecesse o que ele queria. Agora era um jejum para que acontecesse o que Deus queria. Era diferente do primeiro jejum que ele ficou de muxoxo no canto, sem querer comer. Agora ele está de muxoxo de novo, deprê no canto, mas não porque ele quer a vontade dele, mas porque agora ele quer de fato a vontade de Deus. Qual é o jejum que funciona? Não é o jejum que você está buscando a tua vontade, que você está querendo comprar Deus com teu jejum, com tua greve de fome, com teu sacrifício. E você está jejuando porque quer que Deus faça o que você quer. Não, jejum não é isso. Jejum é quando você está lá mortificando as tuas vontades, os teus desejos, o que você quer, para que se cumpra na tua vida, de qualquer jeito, a vontade de Deus. Deus então vê aquilo, estende a misericórdia dele, e fala: para que isso acabe? Para que isso acabe. O que é que precisa acabar hoje, aqui na tua vida? Que tipos de comportamento, que atitudes acabianas têm tomado lugar em nossos corações? Que atitudes rebeldes têm tomado lugar nos nossos corações e que a gente precisa se arrepender? Que decisões loucas que a gente está tomando para que isso acabe? Será que não estamos cobiçando, manipulando, mentindo, usando tudo que a gente pode, tudo que a gente tem nas mãos para poder fazer se cumprir, obtendo influências erradas, reunindo em torno de nós aquelas pessoas que só vão fortalecer o que está errado,
Os amigos que só vão dizer o que está fora da vontade de Deus, que querem te desviar dos caminhos do Senhor. Por quanto você se vendeu, por quanto você vendeu o teu corpo, por quanto você vendeu o teu tempo, a tua vida, por quanto você vendeu a tua atenção, por quanto você vendeu a tua vinha que Deus te deu por herança. Hoje é dia de você se arrepender, é dia de você se consertar, de colocar a tua vida nas mãos do Senhor. Se você tem coisas assim, você precisa dizer hoje, eu quero que isso acabe em mim. Eu quero que isso termine em mim. Eu quero o teu reino, Senhor. Eu quero a tua vontade. Eu não quero ser como aquele menino mimadinho que quer um brinquedo do colega. E aí não consegue o brinquedo do colega, aí começa a deitar no chão, espernear, bater a perna. Aí a mãe, em vez de chamar no eixo, levar lá dentro, dar um ataque, botar no lugar e dizer, olhe, respeite o que é do outro, tome jeito. Não. Filhinho, vamos ali que mamãe vai comprar um brinquedo igualzinho para você. E você é menino mau que não deu seu brinquedo para o meu filho. Você que está errado. Parece uma atitude boba, né? Mas isso traz consequências mortais na história. Isso traz consequências na vida da pessoa terríveis que ela vai ter que lidar na sua vida adulta, por achar que a vida é desse jeito. Para que isso acabe? Para que isso acabe. Baixe sua cabeça agora. Coloca teu coração diante do Senhor. O que é que precisa acabar hoje? Deus é misericordioso. Talvez você já tomou muitas decisões erradas. Decisões que te levaram a negociar a tua fidelidade, o teu compromisso, a tua santidade. Aquilo que você pode apresentar diante de Deus, você negociou e se vendeu. Mas o Senhor está te dizendo hoje, filho, filha, eu vejo o teu coração, eu vejo o teu arrependimento, eu vejo você e eu perdoo. Eu perdoo. Senhor, estamos diante de Ti, Pai. Nos colocamos diante de Ti e pedimos ao Senhor, nos perdoa. Nos perdoa. Queremos abandonar, Pai, os nossos desejos corrompidos, coisas que a gente nem se acusa mais porque a gente se afastou da Tua palavra, a gente conseguiu cauterizar a nossa consciência e a nossa mente e estamos vivendo na prática do pecado e achando que o Senhor está de acordo com isso. Mas hoje o Senhor visita os nossos corações aqui e nos chama. E nos chama e diz, o que é que você fez? O que é que você está fazendo? Por que você fez isso? Por que você está agindo assim? Por que você está se permitindo ser influenciado por fulano, por fulana, por beltrano, por cicrano, cicrana? Por que você está permitindo isso? Para que isso? Renuncie hoje, abandone hoje
a velha vida, abandone hoje esses desejos concupiscentes, corrompidos, esses vícios, abandone hoje. O Senhor está presente aqui, é Ele quem te ajuda. Tome a tua decisão, rompa com essa trajetória maligna, ruim, essas más influências. Toma uma postura nova de vida, entrega a tua vida ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Receba hoje a misericórdia que está proposta aqui por Ele. Porque Jesus levou sobre si as nossas culpas. E hoje Ele nos oferece salvação, perdão, cura, restauração, reconciliação. Ele nos alcança com sua graça, com a sua misericórdia. Deixa ela te tocar hoje, deixa a graça de Deus, o perdão de Deus te tocar hoje em nome de Jesus. Seja livre do mal, seja perdoado, perdoada dos teus pecados, pelo poder que há no sangue de Jesus, no sangue do Cordeiro que foi morto para perdão dos nossos pecados e salvação das nossas vidas. Seja livre nessa noite, seja perdoado, perdoada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Há alguém nessa noite que deseja entregar sua vida a Cristo? Há alguém hoje que deseja confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Há alguém que deseja hoje se arrepender dos seus maus caminhos e dizer: Senhor, eu quero me entregar a Ti. Se você está aqui nessa noite e gostaria de tomar essa decisão, eu quero pedir a você que levante sua mão. Entrega a tua vida ao Senhor hoje. Entrega teu caminho ao Senhor hoje. Há misericórdia, há salvação. Arrependa-se. Renda-se ao Senhor. Entrega a tua vida, o teu caminho ao Senhor. Você que diz dentro do teu coração: meu dia chegou. A hora chegou que eu preciso me render aos pés do Senhor. Que eu preciso entregar a minha vida ao Senhor. Talvez você olhe para Acabe e diz: rapaz, um cara que fez o que ele fez. Se eu tivesse no lugar de Deus, eu não perdoava, não. Mas essa é a diferença entre Deus e nós. O seu amor é infinito. Suas misericórdias não têm fim. Há alguém hoje que deseja entregar a sua vida ao Senhor? Confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Aonde você estiver, corajosamente, estenda a sua mão. Eu quero orar com você.